boa noite. Eu sou a Fernanda Pisa. Para quem não me conhece, eu sou a diretora da Cupcake Language Center. A Cupcake abriu um leque bem bacana esse ano, então além da escola de inglês, né, nós abrimos a Cup International School, que agora os nossos alunos têm também essa possibilidade de fazer high school com a gente, projetando então uma universidade fora do país. E hoje nós vamos fazer uma live com uma pessoa muito especial, a Juliana Francesco. Então a Ju, ela é ex-jogadora de vôlei, então ela é uma atleta. Ela fez engenharia mecânica no Arkansas, em Little Rock. E ela vai contar um pouquinho da história dela, então como que foi essa vida dela como atleta, indo para os Estados Unidos para fazer faculdade lá. E seria legal, assim, que vocês conseguissem tirar proveito disso e ver quais são as possibilidades e as chances, né, de cursar uma universidade fora do país. Porque às vezes a gente tem tanto medo, a gente não sabe o caminho que seguir, por onde seguir, e existem inúmeras possibilidades. É só estar atenta e aberta a essas possibilidades. Hello! Ela está aqui. Ju, Olá, tá ouvindo? Tá ouvindo bem? tô ouvindo e vocês? Estamos ouvindo, sim. Ju, você estava me ouvindo antes? Tava acompanhando, muito Tava, obrigada pela introdução. você acompanhou que eu falei que você participou das Olimpíadas, que você é a maior jogadora de vôlei do Brasil? Olha, agora eu sou master, né? Que você sabe que depois que a gente fica velha, a gente vai para os times master. Mas eu joguei vôlei, nunca fui para as Olimpíadas. Bom, hoje a Juliana, então, depois dela ter estudado nos Estados Unidos, ela representa a Universidade do Missouri, né? Que fica na cidade de Springfield. Eu vou fazer aquela pergunta bem boba, sabe? Posso fazer? Acho que todo mundo faz a Pode, mesma pergunta, né? sim. Já viu o Homer Simpson pela rua, a família deles por aí? Eu nunca viu. Todo mundo faz essa pergunta bem tosca, né? Sim, eu também fiz essa pergunta e Então, eu não sou a única. existe. Não. Muito aluno me pergunta, é o Springfield dos Simpsons? E, na verdade, não fica claro, né, no seriado, tem muitos outros estados que também tem Springfield, e eles falam que é de lá. Uma vez teve um rapaz de Springfield, Missouri, que me falou que era, porque eles fazem algumas menções de outras coisas, mas enfim, ninguém sabe. Que eu entendi pode ser o que todo mundo acha que fica em Ohio, o Em Springfield do Ohio. Simpsons. Então, assim, Ah, acho mas que não é. já é um charme, né? Então você já pode já começar, Isso, olha, gente, é a cidade dos Simpsons, então quem exatamente. curte, né? É. Gil, tem várias questões. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, porque assim, é concurso do high school aqui na escola, então os adolescentes ficam super curiosos, né? Então, quais são os passos? O que eu preciso fazer para estudar fora? E como que é essa vida estudar fora? Como que é essa vida universitária lá fora? Então, na verdade, esse é um assunto que eu adoro falar, né? Porque foi uma parte muito legal, assim, muito gostosa mesmo da minha vida. Então, assim, eu comecei há pouco tempo a trabalhar para Missouri State, mas eu tô adorando porque eu falo sobre uma parte da minha vida que foi muito positiva, só tenho coisa boa para falar, sabe? É, eu jogava vôlei aqui no Brasil, então quando eu me formei no terceiro colegial, era meio que tipo assim, ou eu ia continuar jogando vôlei para virar profissional, ou eu ia fazer faculdade, né? Aqui no Brasil é muito difícil você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E eu não estava mais muito bem no vôlei, acabei até me matriculando para fazer faculdade aqui. E uma amiga minha falou: Nossa, Gil, tenho uma agência que consegue bolsa para atletas e eu vou para os Estados Unidos, né? Vou tentar. Aí eu falei, nossa, tô dentro, quero tentar também. Aí acabou que a gente fez todo o processo, né, com essa agência. Na época era especializada em atletas, então eles correm atrás da bolsa, né, para você ir. Uhum. Fizemos todas as provas e acabou que eu fui para os Estados Unidos e essa minha amiga não foi. Perderam a Continua prova amiga? dela. Eu viro uma coisa assim bem de rival agora. Não, nem um pouco. A gente ainda é amiga, a gente não se vê tanto, né? Porque, enfim, Uhum. a vida. Mas
A gente ainda é amiga e a gente até hoje, quando a gente se encontra, a gente fala, meu, você acredita? Eu brinco assim que ela foi meio que meu cupido, porque assim, eu conheci meu marido lá, então Olha muita só. coisa aconteceu na minha vida por eu ter ido pra lá. E se ela não tivesse me falado pra ir, eu nunca teria ido, provavelmente. É, são aqueles anjos da guarda que passam na nossa vida aqui, né? Que a gente não pode deixar despercebido, né? Exatamente. E foi super do nada. E assim, uma das coisas que eu nunca tive, e hoje em dia a maioria dos alunos que eu converso tem, é o inglês. Então eu já fui falando super pouco inglês, apesar de que eu passei lá no TOEFL, eu fiz um intensivão de inglês antes de ir, fiz aula particular e tal, mas eu não fazia inglês fora, a minha escola não era bilíngue, e eu só jogava vôlei, então eu só tinha isso a meu favor. Aham. Mas, assim, chegando lá eu até achei que eu manjava alguma coisa, mas, nossa, assim, tenho inúmeras histórias. A primeira de todas já foi no aeroporto, de, tipo assim, chegar no Burger King e a mulher... sempre quando você pede lanche no Burger King lá, depois, né, eu já fiquei esperta, eles perguntam se você quer queijo, acho que por causa da alergia, né, tem muita gente que é alérgica. E ela, ons and jeans, e eu ficava, quê? Quê? Aí, Faltando na hora, eu já jeans. quero essa porca, nem sei o que ela tá falando. Mas depois eu fiquei esperta, mas assim, um simples, você quer queijo no seu cheeseburger? Eu não entendia. E, assim, muita piada que eu, né, todo mundo começava a rir, eu não ria. Também tem uma coisa, assim que você começa, né, as aulas lá na faculdade, na primeira aula, o professor sempre te dá, assim, uma folha meio que com tudo que vai acontecer aquele semestre. E eu Aham. não sei por que eu recebi aquela folha, achei que era uma folha de apresentação e não seguia a folha. Daí sempre tinha prova e eu não sabia, ou tinha Ah, nada. quiz e eu não sabia. Então, assim, perdia muita coisa que os professores falavam. Mas, enfim, isso foi assim no comecinho, depois foi melhorando, lógico. E a gente Foi aquele fala, perrengue no começo. foi um perrengue, foi um perrengue. Ai, nossa, tanta coisa, comida, direto eu pedia comida picante, não sabia que ia vir comida picante. Todo mundo Não te sabia. olhava e falava assim: nossa, essa moça é fã de comida mexicana. Parece que Exatamente. era. Aí você põe na boca, água, água. Hoje eu amo comida picante, mas acho que foi por causa disso. Então o começo foi um pouquinho difícil, né? Você acha que Foi. se tivesse uma base de inglês legal, mais bem desenvolvida, seria mais tranquilo esse começo? Com certeza. Hoje em dia, meio que todo mundo precisa, né, falar inglês. Que nem eu falei, eu achava que eu falava, mas eu eu fazia a aula da escola, né? E então tudo, relações, amizade, tudo teria sido mais tranquilo, mais uma calmaria do que, né, esse turbilhão. É, a cultura, lógico, já é um choque, né? Quando eu Aham. fui para o estado do Alabama, então a galera lá tem um sotaque muito, muito forte. Então, mesmo com inglês, às vezes você chega num lugar que é um inglês totalmente diferente que você aprendeu, então isso foi muito difícil também, né? Tinha umas menininhas que toda vez que eu encontrava elas na faculdade, eles sempre cumprimentam com Hi, y'all! Então isso é bem do sul, da cultura, né, sulista lá, enfim. E E por ser brasileira, te respeitavam? Tinha alguma coisa assim especial? Ah, ela é brasileira, ela não é daqui. Não tinha nada sim, de. na verdade eu acho que rolava até uma curiosidade, mas eu acho que esse lugar, especialmente que eu fui, esse primeiro lugar, né, no Alabama, a galera era meio curioso, mas não perguntava ao mesmo tempo, entendeu? Achava que, ai, sei lá, não vai entender, ou muitas vezes acontecia, né, das pessoas virem falar comigo, tinha um rapaz lá que tinha um sotaque muito forte, eu não entendia nada, então ele meio que desistiu de falar, Era aquela mas, pessoa que sempre dava aquela risadinha, né? é, tipo sim, aí você responde sim para uma coisa que era não, mas sempre tem alguns mais curiosos, né? E sempre tem assim também os clichês. Nossa, mas lá tem muitos macacos.
Tem gente Pois que é é, fascinada por macaco. Nossa, macaco é uma coisa que parece que é só no Brasil, né? eles pensam que Enfim, a gente vive numa jungle de verdade, né? sim. A Total. primeira vez que meu sogro e minha sogra vieram para o Brasil foi, assim, um baque para eles, porque, né, a gente mora em São Paulo. Eles, na verdade, são do meio do interior lá. Então, saber que no Brasil tem uma cidade tão grande assim, muita gente não imagina mesmo. Uhum, é verdade. Verdade. Eu tenho umas perguntinhas para você aqui. Posso fazer? Vamos lá, bora. Então, assim, quais são as chances de um aluno brasileiro estudar no exterior? Então, existe essa chance, né? Existe aquele sonho que é projetado, então dá para se atingir esse sonho, dá para alcançar esse sonho, né? Com certeza. É, ele só tem que deixar de ser um sonho e ir pro papel, né? Então, os alunos, os filhos têm que começar a conversar sobre isso com os pais, né? E ir amolecendo, porque tem pai que não quer nem pensar no filho estudar fora, né? Uhum, Eu acho que é uma coisa ainda um pouco super fora, assim, do normal, né? uhum, Porque a gente tem muito essa cultura de continuar morando na casa dos nossos pais por muito tempo, né? Então, esse sair do ninho, sair e realmente ir para o mundo não é tão comum. Lá nos Estados Unidos é o contrário, né? A maioria das pessoas vão para outras cidades, outros estados estudar fora e nunca mais voltam para casa dos pais. Mas eu acho que isso é um assunto para começar a se falar. Então, assim, quanto que eu preciso economizar, né, para realizar esse sonho? Quanto custa realizar esse sonho? Quanto custa uma escola hoje, né? E quanto custa uma faculdade particular, né? Então, eu então acho tá, que esse vamos tipo de pensar coisa. assim, ó. Eu sou uma garota, eu estou no ensino médio, tá? Estou fazendo cursinho de inglês e tenho muita, mas muita vontade de fazer faculdade fora. É, Meus pais, a vida deles, eles são de classe média, eu não sei se eles vão conseguir pagar uma faculdade para mim, né? Qual o caminho que eu deveria seguir? Por onde que eu começo? Porque deve ter várias formas de conseguir algumas scholarship também, não tem? Isso, tem bastante possibilidade de bolsa, não são poucas, né? São muitas. Eu acho que o primeiro passo é começar uma pesquisa. Então, Tá. assim, começa a entrar nos sites de faculdades, sei lá, pesquisa, quero fazer engenharia no exterior, quero fazer business. O que você quer fazer? Põe no Google. Vão aparecer inúmeras universidades, mas tem muita faculdade lá. Uhum. E, e pesquisa como conseguir bolsa. Existem bolsas que são só para alunos internacionais, sabe? Então, tem faculdade que não dá bolsa para alunos internacionais. Tem faculdade que dá porque quer, né, ter mais alunos internacionais, mais diversidade. Enfim, então, Uhum. assim, eu acho que em primeiro lugar é uma busca mesmo, porque hoje em dia tem tanta informação, né? De repente você conhece um brasileiro que estuda num lugar que você quer muito ir. A gente ainda tem um pouco dessa cultura de só Flórida, Califórnia, Nova York. Então pesquisa, tem muito lugar legal, sabe? Missouri é um estado lindo, de natureza, de clima, de pessoas. E isso é uma opção que nenhum brasileiro iria lá passar as férias. Então, acho que o primeiro passo é pesquisar, com certeza. De repente, sentar, conversar com os pais, fazer um budget. Então, quanto que eu tenho para fazer faculdade? E realmente correr atrás das bolsas. Lá o processo de application, né, de você se inscrever para uma universidade é um pouco diferente daqui. Então, essa também é uma Aqui a pesquisa. gente tem os nossos vestibulares, então lá não tem vestibular, né? Isso, O aluno então tem que lá ser aquele aluno dedicado no ensino médio. exatamente, lá é muito importante. Então, você, desde o nono ano, já é avaliado, né? Então, quando você quer se inscrever, né? Então, quero fazer essa faculdade, você vai lá aplicar, se inscrever, e uma das primeiras coisas que eles pedem é o seu histórico escolar desde o nono ano, então, nono, primeiro, segundo e terceiro, os 4 últimos anos. E então isso já vai aí ter uma avaliação das suas notas, de como foi o seu desempenho escolar. Mas uma coisa muito legal dos Estados Unidos é que eles não avaliam só isso, né? Não é só uma prova, não é só um vestibular.
A maioria Legal. das universidades pedem também cartas de recomendação de professores, enfim, coordenadores. Você, né, como a escola de idiomas também pode fornecer essas cartas. Uma carta de apresentação, então o aluno se apresentando, essa carta é Uhum. super importante. E também as provas, então tem a prova que é o SAT, que ele é meio que equivalente ao nosso Enem, mas nem tanto, porque ele só avalia inglês e matemática na maior parte dos casos, né? Algumas universidades pedem sim que você avalie outra matéria, mas a maior parte é inglês e matemática, e uma prova de língua também, né, de proficiência da língua inglesa. Uhum. Então, Se tiver esses alguma são meio... certificação internacional, já ajuda bastante. Se ele tiver certificação de Cambridge, se ele tiver TOEFL, já é meio caminho andado para ele. Sim, exatamente. Enquanto a algumas universidades só aceitam o TOEFL, a Missouri, por exemplo, a gente aceita as provas de Cambridge, tem alguns outros exames que eu esqueci o nome agora, que também IELTS, são né? IELTS, isso, também vale. Uhum. Então, Obrigada por estar aqui. Você poderia dizer como funciona o visto? Ele é vinculado à universidade? isso, então, muito importante essa pergunta, porque né, muita gente tem muito medo dessa questão do visto. Ele não é um visto de turismo, né? Ele não é. Você não vai lá com a cara e com a coragem pedir um visto. Você primeiro vai ser aceito na universidade e a universidade vai gerar um documento que é o I-10, que é super importante, e esse Uhum. documento vai vir exatamente dizendo que você está vinculado com a universidade. Então, sim, para a sua pergunta, é, você já vai estar matriculado, então você vai levar esse documento para o consulado, e aí geralmente é tranquilo eles te fornecerem o visto. Aí nesse caso também, né, se você não fala inglês, aí mais uma dificuldade, porque aí o pessoal do consulado pode pensar, nossa, mas vai fazer faculdade fora, mas não fala nada, estranho. É, Então, pode ser né, impossível. aí mais É. um passo. Posso trabalhar Sim. enquanto faço faculdade? Sim, essa também é uma pergunta bem recorrente, porque do jeito que o dólar está alto, né, todo mundo precisa dessa ajudinha extra. Então, sim, você pode trabalhar dentro do campus, tá? Então, somente dentro da universidade, ou em laboratório de informática, ou no departamento né, da faculdade que você está cursando, departamento de business, departamento de ciências, ou no restaurante. Tem vários Eles lugares que você pode abrem trabalhar. a universidade abre essa possibilidade para os alunos? Sim, sim, eu trabalhei, a maioria dos meus amigos, alunos internacionais que eu conhecia trabalhavam. Assim, esse seria uma ajuda de custo, né? Porque você receberia o salário mínimo, então, por exemplo, o salário mínimo de Missouri é US$ 8, 8,20, acho, a hora. Então você ganharia só 20 horas por semana, os 8,20. Mas era assim, o dinheirinho que eu usava para no fim de semana ir pro cinema, ir comer fora, enfim, passear com Uhum. os amigos, esse tipo de coisa. Legal. Posso só voltar a falar sobre o visto, que é muito Isso, importante fica à vontade. O que sobre o você visto achar que é de... importante, você fica super à vontade. Não, é que toda vez que você sair do país, mesmo como aluno, né, a faculdade ela continua assinando esse documento e provando que você ainda está matriculado. Então, toda vez que você entrar e sair dos Estados Unidos, mesmo com o visto sendo válido, esse documento, aquele que eu falei, o I-10, I-10, ele ainda é muito importante na entrada e na saída. Ah, que interessante. Então, se eu sou atleta, se eu tenho algum special skill, porque assim, eles não vão observar somente as minhas notas, né? Então, se eu tenho algum special skill, como até uma aluninha nossa, que a gente está conversando, que ela quer fazer música e ela canta super bem, como então que a gente consegue levar, mostrar para eles que você tem esse special skill? Então, primeiro eu vou falar um pouco separado, tá? Sobre o Special Skill, eu acho que é muito importante, principalmente na hora de escrever a redação de apresentação, né? O aluno se apresentar de forma bem completa. Então, assim, essa aluna, a Clarissa, que acho que estava aqui agora há pouco, a gente estava falando, ela me falou que ela é,
faz aula de música desde muito pequenininha, então, assim, isso é uma coisa muito legal de falar na redação, né? Eu sempre falo assim, imagina que vai ter um cara lá lendo todas as redações que eles receberam de todos os alunos que estão aplicando para aquela universidade, às vezes mais de 50, mais de 100 redações. O que que vai fazer esse cara lembrar de você no final, que é, use sua criatividade, sabe? Corre atrás de pessoas para ler e para te dar um feedback, vai atrás dos seus professores, vai atrás da sua família, dos seus parentes. Às vezes eles podem te falar uma coisa sobre você muito mais legal do que às vezes você mesmo imagina. Sim, Então, na verdade. hora dessa redação, aí sim é muito importante pontuar todas essas skills que você tem. Então, assim, até eu como atleta, né, eu falei muito do tempo que eu gastava treinando vôlei. Então, eu ia para a escola, mas depois era a tarde inteira jogando vôlei. Eu tinha que saber conciliar as provas da escola, os trabalhos, né, com os horários do vôlei. Então, isso era muito importante. Mas, assim, tudo pode ser um pouquinho uma coisa a mais, uma coisa diferente sobre você, né? Então, o que te faz diferente do seu amigo que também faz escola com você, que também faz cupcake com vocês? Então, um pouco nesse sentido, tá? Sobre os atletas, um pouco separado, porque Aham. eu queria falar um pouco separado, porque realmente me perguntam muito essa questão da bolsa, né? Então, assim, a Missouri State em si é uma universidade que a gente compete na primeira divisão, então tem lá o campeonato de universidades, né? Tem várias divisões, tem inclusive Junior College, que também é uma outra opção, mas enfim. E às vezes muita gente está pedindo ajuda para conseguir bolsa tal, e de repente só tem essa uma opção. Então, assim, se você é atleta e o seu sonho é jogar lá e conseguir a bolsa, eu acho muito válido conhecer algumas agências que fazem esse tipo de serviço. Ele é cobrado, mas no final ele Uhum. pode fazer um leque de mais opções, tá? Então, assim, eu estou tentando ajudar dentro da Missouri State os alunos que eu conheço, porque eu fui atleta e eu, né, quero muito ajudar também. Mas assim, aí é uma opção só, e aí de repente não consegue a bolsa, bom, não vai, pronto, acabou o sonho. Acabou o sonho, né? Abre mais o leque, né? Né? Tem E uma... assim, o esporte é muito sério lá, é uma coisa levada muito a séria. Às vezes as pessoas pensam, ah, vou ganhar bolsa para jogar, mas você joga muito, mas você treina muito, toma muito do seu tempo. Então, assim, é uma coisa bem séria. É só realmente para quem é atleta e joga por anos e tem uma carreira aqui, tá? Esse tipo de. Né? Hoje alguém me perguntou assim: ah, mas eu já joguei vôlei, eu consigo bolsa? Eu falei: ó, só o jeito que você me perguntou, muito provavelmente não, porque você já jogou, não joga mais, não é. Não tá De num time atleta, né? É. atleta, muito difícil, tá bom? Alguém Então, perguntou aqui, ó, se trabalho voluntário conta também como diferencial. conta sim, com certeza. Sobre trabalho voluntário, assim, eu acho legal, não só na redação escrever, faço o trabalho voluntário, mas também falar por que que você decidiu ir fazer esse trabalho voluntário, o que que te interessa, o que que despertou esse interesse em você, ou então, né, nesse trabalho, o que que você fez e como você se sentiu, né? Então, para não ser uma coisa tão genérica, né? Uhum. Então, que nem eu Tá, falei, ali das pessoas que também fazem trabalho voluntário, o que vai fazer você ser diferente? legal. Alguém perguntou aqui, ó, sobre o curso. Ah, preciso decidir o curso que eu quero fazer desde o primeiro semestre? Não, isso é uma coisa muito legal, que eu acho muito positiva dos Estados Unidos também, que você não precisa chegar já sabendo qual é o curso que você quer fazer. Porque lá eles têm muitas aulas, muitos cursos que chamam core courses, core classes, que são as aulas de história, de inglês, né? Então tem muita inglês, assim, escrita, redação mesmo, matemática, álgebra, enfim, aulas básicas mesmo, que valem para todos os cursos.
Então, você pode começar no primeiro, talvez até no segundo semestre, fazendo essas aulas, então, tirando essas aulas do caminho, para depois, sim, se especializar no curso que você escolher. E uma coisa muito legal também que tem lá são as opções de você ter um double major, então, de você escolher 2 cursos, que então imagina assim, que você já vai fazer todas essas core classes. Então, vamos supor, eu escolhi fazer business, né? Então, administração, mas eu também queria ter uma especialização em marketing. Você pode fazer um double major de business e marketing e você vai se formar, muito provavelmente, em 5 anos, 4 anos e meio, dependendo, né, da velocidade das aulas que você pegar. Mas você não vai levar os 8 anos para fazer 2 Que faculdades. legal. Que legal. Então isso é Também possível. isso é possível. Que legal. E também você escolher só uma especialização, que lá eles chamam de minor. Então, no meu caso, por exemplo, eu fiz faculdade de engenharia, mas eu tenho um minor em matemática. Então, eu posso dar aula, enfim, se eu quiser. Isso te traz, né, um leque de opções, eu acho isso muito legal. E principalmente para os indecisos, ou que realmente gostam de 2 coisas e querem fazer 2 coisas. Que legal. Que bacana. Tem algum tipo de induction, um período de adaptação? Eu não consegui ler. Período de Para os adaptação estrangeiros antes indecisos. de ingressar no curso em si. Então, na verdade, a não ser que você não fale a língua, né? Então, por exemplo, se algum aluno não conseguir passar a nota mínima lá no TOEFL, ele chega e ele pode fazer uma aula de inglês, né? Um inglês meio que intensivo ali no primeiro semestre, para depois ingressar na universidade. A Missouri State, né, a gente tem esse programa bem forte, assim, de querer trazer alunos internacionais para nossa universidade, e eles têm, na verdade, vários programas de introdução, assim, justamente para você conhecer gente, né, na faculdade, e eles têm um programa bem legal que eles te pareiam, eles te juntam com uma família americana, então essa família vai poder te convidar para ir almoçar fora num fim de semana, conhecer a casa deles, conhecer a cultura, que também é bem legal. Então, esse tipo de coisa. Toda a universidade tem um dia lá, né, do primeiro dia de aula, enfim, mas a Missouri State tem sim algo mais voltado para alunos internacionais, né, porque querendo ou não, a gente é um pouco diferente lá, a gente não tem família, a gente não tem casa para ir no fim de semana ali perto, né, enfim. Geralmente a gente chega, a gente Eles não tem acolhem, né? carro, então Eles se eles preocupam acolhem em acolher. isso, Ó, com tem um menino certeza. que perguntou aqui, o Enzo, qual foi o diferencial que te levou para os Estados Unidos? Sua amiga não? Então, Você na jogava verdade, vôlei melhor que ela. na época foi uma coisa muito estranha, que assim, essa prova, o SAT, que ela é feita, eu queria só falar, o Luca, acho que é da Paraíba, tá aí. E ele estudou na Missouri State, ele tá Que vendo a nossa live. legal! Eu vou dar um oi pra ele, que eu Oi, falei com ele. Luca! Que coisa boa, que legal! É. E então, sobre a minha amiga, aquela prova o SAT que a gente fez, eu lembro, a gente lembra até hoje, a gente ri disso até hoje, porque a gente dormiu, ela dormiu na minha casa, a gente acordou super cedo, porque a prova era longe, meu pai levou a gente, né, a gente fez as provas juntas, então assim, eu sei que ela estava lá, mas na hora que Eu sei que ela chegou, tava... eu sei que ela estava lá. Na hora que chegou a nota dela não aparecia, não chegava. Ninguém sabe o que aconteceu com a nota dela, com o resultado dela. Então, assim, para ser sincera, não foi nada de Não foi uma diferencial, falha dela, né? foi uma falha. Era para ser, aquela coisa que era para ser. Coitada! Existem também scholarships para mestrado e doutorado na Missouri University? Sim, a gente tem uma bolsa de mestrado também para alunos internacionais. E também, assim, sobre o mestrado em específico, muita gente acaba correndo atrás de chama assistantship positions, que é quando você auxilia um coordenador, um professor ou um coordenador ali da universidade e consegue uma bolsa para isso. Então, isso é um processo até meio longo, né? Você precisa apresentar
todo um currículo, enfim, rola uma entrevista e tal, mas assim, super vale a pena, porque muitas vezes são bolsas de 100%. Queria só falar assim, o Acho primeiro que eu passo, falei né? tudo. O passo a Quando passo é. O que eu ia te perguntar? Desculpa. Quais são os cursos, então, que um aluno pode procurar com você? Bom, na Missouri State, a gente é uma universidade, uma Big State University, né? Então, nós somos uma universidade pública, é, é bem grande mesmo, gente. Depois, se alguém tiver interesse de conhecer, entra no nosso site, tem um tour virtual que é super legal, que você entra, assim, dentro dos prédios, dentro do restaurante, dentro dos Legal. dormitórios. É, então, assim, lá dentro da universidade nós temos muitos colleges, né, que são divididos por colleges. Então, por exemplo, no College of Business. Então, dentro desse college tem todos os cursos relacionados a business. Então, administração, marketing, contabilidade, finanças, tudo relacionado à tecnologia também, né, IT, Information Technology. Hoje eu fui mostrar até para uma menina que dentro do curso de business tinham muitas opções dentro, né, então assim, international business, ou então uma coisa mais voltada à liderança, né, e é É um super leque fácil de bem achar isso, amplo. É um leque isso, bem amplo. Então aí, vamos lá, na universidade, dentro do College of Health, tem enfermagem, psicologia, fisioterapia, educação física. Dentro do College of Sciences tem química, física, engenharia. Inclusive, o nosso curso de engenharia é um curso bem diferenciado, porque é em parceria com uma universidade, outra universidade de Missouri, que é a Missouri University of Science and Technology, que é super renomada, é ranqueada. Aí dentro do departamento de educação, né? Então, para quem quer ser professor, mais voltado para a área de educação, também muitos cursos. Enfim, é muito simples você entrar nos sites das universidades e colocar lá no campo de busca o curso que você está buscando. Aí você conhece os departamentos, quais são os cursos que são oferecidos dentro do departamento. Mas eu queria deixar assim bem claro que o meu trabalho aqui no Brasil é justamente auxiliar os alunos nesse processo todo, né? Então, dessa busca, né? Então, qual curso que eu quero fazer? Eu posso te ajudar a descobrir qual é a melhor opção para o que você acha que você gosta. E Legal. aí, Ó, depois do application, e aí depois o visto. Então, assim, eu estou aqui para auxiliar nesse passo a passo. Então, tanto para os alunos quanto para os pais que estiverem vendo, fiquem, assim, super à vontade de pegar meu contato com a Fê, me ligar e me contatar. Hoje eu fiz uma reunião de mais de uma hora com uma aluna e com uma mãe, e a gente ficou só trocando esse tipo de ideia, tá bom? eu Então, fiquei super feliz, porque ela se sentiu assim mega importante, né? Ela tinha algumas ideias limitadas até onde ela poderia ir. De repente, você abriu um leque para ela de possibilidades enorme. Então, isso foi. é E faz bem pro ego dela, sabe? Fala, poxa, tem uma chance, tem um caminho, né? E porque a quando gente que fica eu muito. poderia procurar? Eu sou aluna, então eu te procuro lá no meu terceiro ano do ensino médio, já posso te procurar antes, durante esse processo, para a gente começar a conversar. Eu acho legal, que nem eu falei, né? Desde o nono ano a galera já começa a se preparar. Os americanos se preparam uma vida inteira, né, para isso. Mas, vamos trocando uma ideia, vamos falar, né, com os pais de custo, de possibilidades, de oportunidades, para não chegar na última hora e ficar uma coisa meio, né, no corre-corre. E vai As verificando esse bolsas, caminho, né? isso, as bolsas, por exemplo, tem muita bolsa que pede que você aplique, né, e se inscreva cedo. Então, o ano letivo lá sempre começa em agosto, né? Tem gente que gosta de começar em janeiro, não tem problema, mas lá geralmente é em agosto. Então, a gente tem que estar com tudo certinho, preparadinho, enviado já no final de março, no máximo, para conseguir correr atrás do máximo de bolsas, tá Legal, bom? muito bom saber, ótimo isso. Bom, nós temos um grupo de alunos que eles estão cursando high school, então com certeza já é uma moçadinha que eles estão super empenhados, estão estudando, estão levando muito a sério o programa, então com certeza já vai ser aquela moçadinha que vai te procurar.
né? Com Já tem uma certeza, acho menina ótimo. terceiro ano que vem, então já é legal traçar esse caminho dela, que é fazer medicina, então como que é fazer medicina fora, né? Vocês têm pre-med aí primeiro, né? Depois que Isso, eles fazem algum nós temos. tempo, né? Lá são 4 anos de uma faculdade, né, da sua preferência, assim. Muita gente faz química, muita gente faz biologia, até enfermagem, para depois prestar o med school. Uhum. Eu queria fazer um convite para todos os alunos da escola e também, se quiser chamar os amigos também, quem tem essa vontade de estudar fora, não sabe se vai rolar, tal, mas quiser conhecer uma universidade, né? A Missouri State, a gente tem programas tanto de inverno quanto de verão todo ano, e são programas assim de curta duração, de umas 2 semanas, que são super assim, é muito gostoso, você conhece muita gente, você vai lá, dorme na universidade, come lá no restaurante da universidade, tem aula com os professores da universidade nas salas, então, assim, super recomendo fazer um Uhum. desses. Inclusive, a gente tem um em janeiro aí com o pessoal da Flex, o Storm, que já Form. está pronto, nos dias 10 a 30 de janeiro, que vai ser também, assim, super legal. Tem uma aula de public speaking, né, que hoje em dia é super importante, falar em público, enfim. Uhum. Então, assim, fica o convite, quem quiser saber mais pode me procurar, né? Pode ser pelo Insta ou pede para Fê meu contato. E espera que, com certeza, verão que vem a gente também vai fazer um programa bem legal aí em parceria com a Flex. De Com novo, que certeza. era para ter acontecido Janeiro em está muito pertinho, né? De repente, em julho, a gente consegue programar e já deixar esse grupo pronto, né? exatamente. Ah, tem limite de idade para esse programa? Sim, esse programa ele é geralmente para alunos de high school, então desde o nono ano, né, até Uhum. o terceiro, de Tá, 14 anos, a partir de 14 anos. Tem alguns legal, programas que tem sim para mais novos, aí a gente pode conversar depois, eu apresento, legal. mas geralmente é essa faixa etária, tá bom? Adorei, adorei falar com você. É muito bom as crianças ouvirem isso e conseguir abrir o leque deles, saber que tem, então, um mar de possibilidades, né? Que existe sim gente que está, como você, ajudando a gente dar esse passo um pouquinho maior. É bom eles saberem da importância de potencializar, então, o currículo deles desde cedo, né? Porque isso vai contar muito para eles. E foi ótimo conversar com você, muito obrigada. Vamos continuar com esse processo, com esse trabalho juntas, acho que durante um bom tempo, viu? Ah, é muito legal. Que nem eu Obrigada. falei, eu adoro falar disso e é, eu também adorei, obrigada pela oportunidade. E o que eu puder ajudar, assim, o que eu puder só trazer de informação, eu já acho que eu vou estar ajudando. Ai, obrigada. Você é uma inspiração. É bom que eles se inspirem nisso daí e façam a história deles também. Obrigada, querida. Uma boa noite para Obrigada, gente. Boa noite. boa Tchau, noite. Tchau, tchau. tchau.